Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 5. Primeiro Evangelho do Novo Testamento, Evangelho de Mateus. Quero mandar um abraço para o pastor Anderson. Se eu pronunciar errado, pastor, me perdoe. Anderson Murói, lá do Japão, está nos acompanhando, sempre nos acompanha. Eu assisto ele, ele me assiste. E nós estamos aí aprendendo um com o outro. Pastor, um abraço aí para o pastor. Que Deus abençoe seu ministério, a sua família, em nome de Jesus. Vamos ler? Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito ao poder ou à autoridade. E tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã. Esta manhã em que o Senhor tem, desde a abertura do culto, da oração inicial, o Senhor tem se manifestado em nosso meio, ó Pai. O Senhor está aqui, ó Pai, e o Teu Espírito Santo está se movendo sobre nós, e Tu tens toda a liberdade, ó Pai, de se mover, de falar, de agir, de nos conduzir, ó Pai, porque Tu és Senhor, ó Pai. Usa a minha vida, eu te peço, na unção e no poder do Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, através da minha vida, Senhor, e que eu de nenhuma maneira atrapalhe ou interfira naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta manhã, mas que Tu tenhas total liberdade, ó Pai, e que a Tua vontade seja feita e não a nossa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse é um texto bem conhecido da palavra de Deus. Em Mateus, aqui no capítulo de número 8, vai falar da cura do criado do centurião. E este texto vai nos trazer algo maravilhoso da parte de Deus. Jesus entrando em Cafarnaum. Muitas vezes Jesus entrou em Cafarnaum. Cafarnaum fez parte ali central do ministério do Senhor Jesus Cristo. Foi ali o local onde Ele chamou os seus primeiros discípulos. Foi em Cafarnaum, amém? E a palavra de Deus diz que quando Ele entra mais uma vez neste local, desta vez, diz a palavra de Deus, chegou junto dele um centurião. Centurião era um oficial do exército romano. O exército romano estava dominando o mundo inteiro conhecido da época, principalmente ali a Judéia. E normalmente essa relação entre os romanos e os judeus era muito conturbada. Os judeus por diversas vezes se rebelaram contra os romanos, e por diversas vezes o exército romano teve que usar da força para conter as rebeliões. Os judeus eram vistos aos olhos dos romanos como um povo rebelde, um povo briguento, um povo vamos dizer assim, difícil de se lidar. Mas a palavra de Deus diz, e esse centurião, ele desenvolveu
uma relação diferente com o povo desse lugar. No Evangelho de Lucas vai trazer esse mesmo relato, lá no capítulo 7, mas vai falar no Evangelho de Lucas que algumas pessoas da comunidade judaica chegam diante de Jesus junto com ele, que ele não chega sozinho. E vão dizer, olha, ajuda ele, porque ele tem feito muitos benefícios para a nossa nação. Ele construiu a sinagoga para nós, ele fez muitas coisas aqui em benefício da nossa população. E a palavra de Deus vai nos dizer que esse centurião era um homem temente a Deus. E como é que nós sabemos que ele era um homem temente a Deus? Nas atitudes dele, no proceder dele. Amém? E aquilo que nós somos vai falar muito alto. Amém? Não somente aquilo que dizemos, mas aquilo que nós fazemos com as nossas ações. Amém? Esse centurião então chega e aqui a primeira atitude dele, rogando-lhe. 3 coisas aqui eu estava lendo, eu estava orando nesta manhã, meditando. 3 coisas o Senhor falou no meu coração. A primeira, o Senhor falou sobre a humildade desse oficial romano. Diz aqui no versículo 5 que ele chegou rogando-lhe. Rogar é uma súplica. Ele era um oficial que tinha autoridade. Nenhum judeu ali tinha autoridade maior do que esse centurião. Ele era, entre os romanos ele tinha uma hierarquia, mas entre os judeus ele era autoridade. Nenhum judeu tinha autoridade sobre ele. Mas a palavra de Deus diz que ele chegou rogando, suplicando. No verso 6 ele chama Jesus de Senhor. Humildade. Humildade. Amém? Nós temos que ter um coração humilde diante de Deus. A humildade hoje em dia ela não é uma coisa muito cultivada na nossa sociedade, pelo contrário. As pessoas exaltam a soberba, a ostentação, né? As redes sociais são para se exibir, para se mostrar, para se ostentar, para se orgulhar. Não é assim que funciona a nossa sociedade? A nossa sociedade ela está no inverso daquilo que a palavra de Deus nos mostra, a humildade. A Bíblia diz que a humildade, ela precede a honra. Ela vem antes da honra. Você quer ser honrado por Deus? Se humilha perante Ele. Amém? A humildade, ela faz parte do nosso relacionamento com Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos. Ele afasta para longe de si a pessoa soberba. Em outras palavras, vamos traduzir aqui para uma linguagem que a gente conhece. Deus não quer conversa com gente orgulhosa. Deus se desvia, Deus evita gente orgulhosa, gente soberba, gente cheia de si. Deus não quer ouvir conversa de gente que não se humilha. Amém? Salmo 51, 17. Vamos lá. Olha o que diz esse salmo maravilhoso. É o salmo de Davi. Davi escreveu esse salmo. E Davi foi uma pessoa extremamente humilde. Jamais o orgulho subiu ao coração de Davi. A palavra de Deus nos diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E por ele ser um homem segundo o coração de Deus, nós entendemos que ele era alguém humilde. Amém? Porque senão Deus não ia querer papo com ele. Salmo 51, verso 17. Diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Isso quer dizer humildade. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Nós podemos chegar a Deus de muitas maneiras, mas somente da maneira correta, da maneira que agrada a Deus, é que vai fazer diferença na nossa vida. Às vezes, nós podemos estar numa situação, e isso um pastor conhecido, querido, lá do Rio Grande do Sul me ensinou, e eu até então não tinha pensado assim. Ele falou: humildade é diferente de estar numa situação humilde. Eu falei: o que o senhor quer dizer, pastor? Ele falou: existem pessoas que estão numa situação humilde, mas não são humildes. Eu falei: como assim?
Às vezes eu demoro um pouquinho para captar, né? Quero entender certinho. Ele falou, às vezes a pessoa está numa situação de humildade, mas ela não é humilde. Ela é orgulhosa, ela é prepotente, ela é arrogante. Você vai ajudar ela, muitas vezes ela não quer ajuda. Às vezes ela não quer daquela maneira, ela quer do jeito dela. E aí eu fiquei pensando, e aí eu me lembrei de Naamã. Naamã estava numa situação em que ele estava humilhado, sim ou não? Leproso. Corpo, sua carne, consumida pela doença. Mas ele não era humilde. E ele não se apresentou diante de Deus humilde. A palavra de Deus diz que ele, quando ele chega lá, ele precisa do milagre, ele precisa do poder de Deus, ele precisa do profeta Eliseu. Mas quando ele chega ali para falar com o profeta, a palavra de Deus diz que o profeta não sai para recebê-lo e nem para falar com ele. O profeta manda o seu moço, Geazi, dizer, olha, o recado de Deus para você através do profeta é, vai se lavar 7 vezes no Rio Jordão, então ficarás curado, a tua pele será uma pele de uma criança. Qual foi a atitude de Naamã? A Bíblia diz que ele se indignou com aquilo. Como ele não sai para falar comigo? Ele não queria somente que o profeta saísse e falasse com ele, mas ele queria que Deus fizesse aquilo que ele queria, porque ele disse, eu pensava no meu coração, eu dizia no meu coração, certamente ele vai sair, vai levantar a sua mão aos céus, vai rogar a Deus, vai passar a sua mão sobre a chaga e eu ficarei curado. Ele queria que Deus fizesse, ele idealizou, ele planejou a maneira de Deus agir. E Deus não se curvou a Naamã, e Deus não vai se curvar nem a mim, nem a você. Amém? Deus não vai se curvar a nós, porque Ele é Senhor. E a palavra de Deus diz que ele foi embora indignado. Ele desprezou, olhou para o Rio Jordão e falou assim, esse rio, estas águas barrentas, não são todas as águas lá da Síria melhores do que todas as águas de Israel? Desprezou, orgulho, arrogância, prepotência, quase perdeu o milagre. Se não fosse a humildade dos seus servos, dizer, meu pai, se Deus tivesse te pedido alguma coisa difícil, tu não farias. Quanto mais, se banhar, o rio está aqui. E a palavra de Deus diz que ele desceu naquele rio, e eu creio que, com certeza, o milagre não é porque as águas do Rio Jordão eram milagrosas. O milagre começa na vida de Naamã quando ele se humilha. Quando ele desce até o rio. E quando ele faz não aquilo que ele quer. Não aquilo que ele idealizou. Não aquilo que ele achava que Deus deveria fazer. Mas quando ele se humilha e faz aquilo que Deus quer que ele faça. 7 banhos. Não era um banho. Na primeira vez ele não ficou curado. Na segunda ele não ficou curado. Na terceira, Deus falou 7, são 7. E muitas vezes, nós somos orgulhosos diante de Deus. Nós, na nossa mente, nós achamos que não, mas nós somos. Como, pastor? O que Deus fala, e a gente não faz aquilo que Deus fala. A gente não se humilha perante Deus. Isso é orgulho. Amém? Porque quando Deus fala, Ele é Senhor. Deus não é um amigo teu. Pastor, então Deus não é meu. É amigo, sim, mas eu estou falando amigo naquele sentido de você estar na mesma estatura. É isso que eu estou falando. Nós temos Abraão, amigo de Deus, eu preguei aqui, sim. Mas Abraão, tudo que Deus falou, ele se submeteu, ele fez. Nós somos amigos de Deus, mas não estamos no mesmo nível de Deus. Amém? A nossa amizade com Deus não nos coloca numa posição de que nós podemos dizer alguma coisa para Ele que Ele tem que fazer. Nós precisamos entender o nosso lugar. Nós precisamos entender quem nós somos e quem Deus é. Amém?
Embora Deus nos chame de amigos e Deus construa um relacionamento conosco, nós não estamos na posição de dizer para Deus o que Ele tem que fazer, como que Ele tem que fazer e quando que Ele tem que fazer. Essa amizade não nos dá o direito a fazer isso. Amém? A primeira coisa, a humildade, isso é tão importante para nós. Às vezes um homem de Deus, ele se perde pela falta de humildade. Quando a gente olha para a história de Israel e de Judá, nós temos exemplos de reis bons e de reis ímpios. E às vezes alguns reis bons, tementes a Deus, destruíram a sua vida pela falta de humildade. Eu quero citar 2 exemplos de cada lado. Primeiro, o rei Ezequias. A palavra de Deus diz que o coração dele se ensoberbeceu. Ele foi curado da chaga mortal, não foi? Deus deu vitória para ele. O anjo do Senhor saiu e matou o arraial dos assírios, mas a palavra de Deus diz, e depois o seu coração se elevou e ele não correspondeu àquilo que Deus tinha feito com ele. Quando vieram os embaixadores da Babilônia, a Bíblia diz que o seu coração se exaltou. E embora o recado de Deus fosse duro para ele, vai chegar um tempo em que os homens da Babilônia vão vir aqui, vão pegar os teus descendentes, os teus filhos, e vão levar para ser eunucos no palácio do rei de Faraó. E todos esses tesouros do qual você se orgulhou, você exibiu para eles, vão ser arrancados daqui, assim como os tesouros da casa de Deus, e vão ser levados para a Babilônia. Se Ezequias fosse alguém humilde, ele deveria pedir perdão ao Senhor. Errei, pequei. Sabe qual a resposta de Deus para Ezequias? Porque ele sabia que aquilo não iria acontecer enquanto ele estivesse vivo. Boa essa palavra de Deus, já que não vai acontecer comigo. Não se humilhou, nem se arrependeu. Amém? Outro rei, a palavra de Deus foi o rei Uzias. Um rei do qual a palavra de Deus diz que ele foi tremendamente ajudado por Deus, favorecido por Deus, até que se tornou grande. Mas quando ele se tornou grande, a palavra de Deus diz que num determinado dia, ele entrou no templo de Deus e ele quis oferecer incenso diante do altar de Deus, o que não competia a ele, somente aos sacerdotes filhos de Arão. E os sacerdotes ali corajosamente se colocaram entre ele e falaram, não compete a ti fazer isso, ó rei Uzias. E a palavra de Deus diz que ele se irou contra os sacerdotes e ficou leproso na mesma hora. Poderia ter se humilhado, mas não se humilhou. A palavra de Deus diz que ele morreu leproso. Por outro lado, nós temos Acabe, ao qual a palavra de Deus se refere como nenhum rei de Israel foi tão mau quanto Acabe, que se vendeu para fazer aquilo que Deus desagrada. Ninguém foi tão iníquo como Acabe. Mas a palavra de Deus diz que num determinado momento, ele deseja a vinha de Nabote, e ele vai lá, conversa com Nabote, a tua vinha está pegada do meu palácio, vamos trocar, eu te dou outra vinha, te dou dinheiro se você quiser, me dá esse pedaço de campo. E Nabote fala, não vou te dar a herança dos meus pais, foi Deus que deu para os meus pais, eu não vou fazer isso. Então ele fica bravo, vai para casa, fica emburrado, não quer comer. Jezabel chega e pergunta, o que é que tu tens? Aí ele conta, e Jezabel então arma uma estratégia maligna, uma mentira, levanta uma mentira contra Nabote, Nabote é apedrejado, e ele vai e toma posse da vinha. E Deus então fala para Elias, vai lá e repreende Acabe. E Elias vem com uma palavra dura de Deus contra Acabe. Mas quando Acabe ouve aquela palavra dura de Deus, a palavra de Deus diz que ele então se vestiu de pano de saco e começou a andar humildemente diante de Deus. E Deus fala para Elias, viste como Acabe se humilhou perante mim? Vai lá e fala para ele, e aquele juízo eu não vou trazer nos dias dele. Vai ser depois que ele morrer. Acabe, mau, ímpio, mas se humilhou diante de Deus e moveu o coração de Deus.
palavra de Deus fala de Jeroboão, o primeiro rei de Israel, que foi levantado por Deus, mas a primeira atitude dele, praticamente como rei, foi levantar 2 bezerros de ouro, um em Betel e um Dan, o outro em Dan, para que os israelitas não fossem adorar no templo em Jerusalém. E veio ira de Deus sobre ele. Deus manda um profeta ir lá repreender a ele enquanto ele está consagrando o altar do bezerro de ouro. E a palavra de Deus diz que assim que o profeta termina de falar, ele estende a mão contra o profeta, ele vai dar uma ordem para que o profeta seja morto. E a palavra de Deus diz que na mesma hora a mão dele se seca, ele não consegue mais puxar a mão de volta. Então Jeroboão se humilha perante Deus e clama ao profeta, diz: homem de Deus, clama a Deus por mim. Se humilhou. O homem de Deus clamou, a mão dele foi restituída. E eu pergunto para você, Uzias não poderia se humilhar diante de Deus? Ezequias não poderia se humilhar diante de Deus? Às vezes nós, como Ezequias e como Uzias, usamos o próprio fato de estar servindo a Deus como motivo de orgulho. E isso causou a morte do rei Josias. A Bíblia diz que não houve rei como o rei Josias, que fosse tão fiel ao Senhor. Contudo, quando o faraó sai do Egito para guerrear contra o rei da Síria, ele se mete numa batalha que não era dele. Por que não orou? Por que não consultou ao Senhor? Se um pouquinho antes, a palavra de Deus diz que ele manda reparar o templo do Senhor, é achado o livro da lei do Senhor lá no templo, é levado perante ele lê aquele livro, ele se humilha perante o Senhor, ele rasga as suas vestes, e a palavra de Deus diz que ele manda então os seus secretários ir à casa da profeta Hulda, que morava em Jerusalém, consultar ao Senhor sobre aquelas palavras. E Deus disse assim: olha, eu vi que você se humilhou perante mim. Eu vi que o teu coração se quebrantou perante mim quando você ouviu estas palavras. Diga para o meu servo que não vai acontecer nos dias dele. Ele será recolhido em paz. Esse juiz vai vir depois dele. Por que não consultar ao Senhor para uma decisão tão importante de sair para a guerra? Não consultou ao Senhor. E quando ele se coloca para enfrentar o faraó, rei do Egito, o faraó ainda manda avisá-lo: rei de Judá, não te oponhas a mim. Eu não venho fazer guerra contra você, mas Deus é que me manda fazer guerra ao rei da Síria. Se você se opor a mim, você vai estar se opondo para Deus. Retira-te, volta para a tua casa, vai em paz. Mas Josias certamente pensou: quem é o faraó para falar que está fazendo a vontade de Deus? Eu é que sou o homem de Deus. Não orou, não consultou a Deus, não buscou a direção de Deus, e a palavra de Deus diz: morreu na batalha. Assim como a palavra de Deus nos fala sobre a humildade, ela diz que a humildade antecede a honra, ela diz que a soberba precede a queda. Assim como a humildade precede a honra, ela vem antes da honra. Primeiro você se humilha, para depois você ser honrado diante de Deus. A palavra de Deus também diz que se você se ensoberbecer, você vai cair. Você vai cair. Amém? E nós vemos aqui esse texto tão maravilhoso da palavra de Deus, que nos mostra um centurião humilde. Ele roga, ele chama Jesus de Senhor. Amém? Segunda coisa que o Senhor falou, além da humildade, nós temos que reconhecer a santidade de Deus. Porque Jesus responde no verso 7, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Ele reconheceu a santidade de Deus. Amém? Não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Quantos crentes acham que Deus deve favor? Não, mas Deus tem que me abençoar, eu sou servo dele. Quem disse para você que é assim que a gente chega diante de Deus?
Não, Deus tem que fazer a diferença na minha vida. Quem disse para você que você pode exigir alguma coisa de Deus? Quem disse para você que essa é a maneira de chegar diante de Deus? Eu sou servo dele? Não, eu não acredito que isso vai acontecer comigo. Olha quanto arrogância, quanto prepotência em certas palavras nossas. Não, eu sirvo a ele, então ele tem que... Não. Ele não é escravo nosso. Ele não é servo nosso. Senhor, não sou digno. Não mereço. Aleluia. Quem primeiro deu a ele e depois recebeu. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? O fôlego de vida que nós temos, que eu possa encher nos meus pulmões, vem dele. Amém? Se não fosse por Deus, nem vivo a gente não estaria. Nem vivo, nem respirando a gente não estaria. A palavra de Deus diz, em Eclesiastes, o pó vai voltar à terra como era, mas o Espírito volta a Deus que o deu. Todo mundo vai prestar conta diante de Deus. Porque o fôlego da vida foi Deus que deu. A palavra de Deus diz que todos nós, todos os seres humanos, de Adão até o último que nascer, vão prestar conta diante de Deus. Amém? Mesmo aqueles que zombam de Deus, mesmo aqueles que não acreditam em Deus, não interessa se acreditam ou não. Não interessa se acredita na Bíblia ou não. Não interessa se acha que nós viemos do acaso, que foi o Big Bang, que viemos de uma... Não interessa o que você acredita. Você vai comparecer diante de Deus e vai prestar conta da tua vida. Porque quem colocou o fôlego de vida, quem te deu o fôlego de vida foi Deus. Foi Deus. A vida é dele. Amém? Ele é Senhor da vida e da morte. Aleluia! E nós um dia vamos comparecer diante dele. Olha que está escrito em Isaías 57. Esse texto é tão maravilhoso de Isaías 57. A palavra de Deus ela é tão rica, irmã. Ela é tão maravilhosa. Deus fala de maneira tão poderosa na sua palavra. Se a gente prestar atenção, se a gente der ouvidos à palavra de Deus. Isaías 57, versículo 15. Amém? Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Na altura e no lugar santo habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aleluia! Glória a Deus, num alto e sublime trono eu habito, mas também habito com o coração quebrantado e contrito. Eu habito num alto e sublime trono, mas também com humilde. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa. Deus não despreza o humilde, Deus não despreza o quebrantado, Deus não despreza aquele que está abatido. Deus não despreza, Deus habita no alto e sublime trono. Isaías tem uma visão da glória de Deus, Ezequiel teve uma visão da glória de Deus, Daniel teve uma visão da glória de Deus. Ali em Atos, ali dos apóstolos, ali o primeiro mártir Estevão teve uma visão da glória de Deus, João teve uma visão da glória de Deus. Em todas essas visões, o Senhor está entronizado, o Senhor está exaltado, mas Deus diz assim, como eu habito num trono de glória, assim como eu habito nas mais altas nuvens, assim também eu habito no coração do quebrantado, do contrito e do humilde. Eu habito com Ele. Aleluia! Eu habito com Ele. Aleluia! Glória a Deus! Deus tem prazer no coração quebrantado, contrito e humilde. Aleluia!
Deus sabe que nós não somos perfeitos, Deus sabe que nós erramos, Deus sabe que nós pecamos, e a palavra de Deus diz, meu irmão amado, e Deus não exige perfeição de nós, mas Ele não quer soberba. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que Deus não quer ouvir dos nossos lábios é: eu não tive escolha, eu até queria fazer, mas não. Não, Deus não quer essa conversinha mole. Deus não quer ouvir isso aí, não. Senhor, eu queria tanto, mas não pude. Não, isso aí, nós não enganamos a Deus. Nós não passamos a conversa em Deus. O que Deus quer de nós, Senhor: pequei, errei, me ajuda, me perdoa, tem misericórdia de mim. Lembra lá do publicano e o fariseu subiram juntos ao templo. Qual era a atitude de cada um diante de Deus? Publicano batia no peito de longe, não queria se aproximar, porque não se achava digno, dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, pobre pecador. O fariseu, ao contrário, olhou para o publicano e falou: graças te dou, Senhor, porque não sou como aquele publicano. Senhor, eu faço as coisas tudo certinha na tua presença, viu, Senhor? Eu sou melhor do que ele, Senhor. Graças te dou, que eu não sou pecador como ele. Jesus disse que essa oração Deus não ouviu, mas aquela Deus ouviu. Muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus como fariseu, achando que Deus tem uma dívida conosco, achando que Deus deve alguma coisa para nós. Deus não deve nada para ninguém. Nada. Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve uma satisfação, Deus não deve uma explicação, Deus não deve uma bênção, Deus não deve nada para ninguém. Tudo é pela graça, favor imerecido. Não merecemos nada. Não merecemos nada. Não merecemos nada diante de Deus. Eu fico maravilhado na grandeza, na majestade de Deus e na simplicidade com que Deus se revela a nós. Não é diminuindo a glória dele, não, mas às vezes a gente enfeita demais e Deus está interessado no coração. Amém? Deus está interessado no coração, é no nosso coração. Às vezes nós não somos tão gratos a Deus como deveríamos ser. Às vezes não somos humildes diante dele como deveríamos ser. Mas nós temos que lutar para sermos como Jesus. O apóstolo Paulo diz: ele esvaziou-se de si mesmo, aniquilou-se a si mesmo. E o nosso convite é para sermos como Jesus. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Onde nós lemos no Evangelho que Jesus rejeitou alguma coisa? Nazaré? Pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Não foi o que Natanael falou? Jesus falou: eu aceito descer, mas Nazaré não, pai. Nazaré é muito... Nazaré não, uma cidadezinha melhor, né, Senhor? Nazaré... Não, Nazaré. José, carpinteiro,
carpinteiro, nossa, vai dar calo na minha mão. Uma profissão que não é muito nobre, né? José podia ser um médico. José podia ser um publicano. Podia ter uma condição melhor. Carpinteiro. Jesus não escolheu nada. Ele diz: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai que me enviou. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É para isso que nós somos chamados. Foi para isso. Foi para aprendermos daquele que é manso e humilde de coração. Não foi para aprender dos homens. Foi para aprender de Jesus. Amém? Terceira lição que nós temos aqui com o centurião. Verso 9. Eu também sou homem, sujeito ao poder, sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Ao meu criado, faze isso, e ele o faz. Ele manifestou fé em Deus. Eu sei que o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade. Amém? Às vezes nós não temos a fé em Deus. É necessário ter fé em Deus. Marcos, vai umas folhinhas para frente. Marcos, olha o que Jesus ensina. Marcos 11. Versículo 22. Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Parece uma redundância, parece algo óbvio. Jesus está ensinando aos seus discípulos, porque eles estão debatendo aqui acerca da figueira, eles estão admirados que Jesus amaldiçoou a figueira e a figueira se secou. Jesus está conversando com os seus discípulos e ele diz, tende fé em Deus. Não parece algo desnecessário? Não parece algo redundante? Afinal, os discípulos estavam ali seguindo a Deus em nome da fé. Mas Jesus é bem claro, tende fé em Deus. Porque às vezes a gente está com Jesus, estamos seguindo a Jesus, mas não temos fé em Deus. Não temos fé em Deus. Pastor, o que o senhor está dizendo? Às vezes nós não cremos em Deus como deveríamos crer. E aí a gente anda ansioso, fadigado, perturbado, aflito, agoniado, correndo atrás das coisas que o Senhor falou para não corrermos atrás, gastando todo o nosso tempo naquilo que não vai trazer nada de edificação para a nossa vida espiritual, e o tempo necessário que deveríamos estar investindo no reino de Deus, não investimos. Por quê? Porque não temos fé em Deus. Porque muitas vezes temos fé nas coisas que nós vemos, nas coisas que apalpamos, naquilo que nós vivenciamos. E o reino celestial ele é muito mais real do que o reino material. Muito mais poderoso. Muito mais importante para nós do que esses poucos anos que nós vamos viver sobre esta terra. O destino da nossa eternidade depende daquilo que nós mais desprezamos, que é a nossa vida com Deus. Às vezes temos tempo para tudo, mas não temos tempo para aquilo que é mais importante. Às vezes estamos como Marta, fadigados, correndo de um lado para o outro, e Jesus está ali, transmitindo palavras de vida eterna, mas não temos tempo de ouvir as palavras de vida eterna, porque estamos agoniados, afadigados, correndo de um lado para o outro.
se preocupando somente com aquilo que Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas por não crer nas palavras do Senhor Jesus, a gente faz exatamente o contrário. É porque não cremos na palavra de Jesus. É porque não cremos na sua provisão. É porque não cremos no seu cuidado. É porque não cremos no seu poder. É por isso que a gente prefere dar o nosso jeito. Fazer as nossas coisas. Fazer por onde? Eu vou fazer por onde? Eu vou fazer acontecer. Eu vou dar o meu jeito. Se nós soubéssemos que só uma coisa é necessária. Amém? Só uma coisa é necessária. Tende fé em Deus e Ele vai continuar. Verso 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-la-eis. Jesus está falando, a gente não tem fé nem quando a gente ora. Acredita pelo menos na sua oração. Acredita pelo menos na sua oração. E às vezes a gente pede e a gente não tem paciência de esperar que Deus responda a nossa oração. A gente passa na frente. A gente se precipita muitas vezes. Por quê? Porque a gente não acredita nem na nossa própria oração. E ele continua falando, e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Olha, parece que está completamente fora do contexto aqui, parece que Jesus deu uma viajada aqui. Não, limpa o teu coração. Limpa o teu coração. Quando você entrar na presença de Deus, entra com o teu coração limpo. Tira a mágoa, tira o ressentimento, tira o rancor, tira do teu coração toda a raiz de amargura, todo sentimento de revanche, todo sentimento de ódio. Limpa o teu coração para entrar na presença de Deus. Limpa o teu coração. Às vezes a gente entra na presença de Deus com o coração carregado, com raiva, com ressentimento, com rancor. Você está falando com Deus, mas tua mente está lá com raiva, pensando na revanche, pensando na retribuição. Limpa o teu coração. Tudo que Jesus fala está conectado, amém? Porque se nós não perdoarmos, o que vai acontecer? Lembra da oração do Pai Nosso? Se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar. E se Deus não me perdoar, Isaías diz o quê? 55. 55? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é 55. Esse eu falei aqui sem anotar. Não, não é o 55 não. – 59. Errei por alguns capítulos. Olha que o Senhor fala aqui através do profeta Isaías. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Um coração que não perdoa está separado de Deus. Pode orar, mas Deus não vai ouvir. Pode clamar, mas Deus não vai estender a mão dele. Amém? Por quê? Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que pecaram contra mim. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Ao princípio mesmo que nós lemos aqui, dai e ser-vos-á dado. Perdoa para receber perdão. O perdão de Deus é condicional a nós. Amém?
Quem falou isso foi Jesus, não sou eu, não estou inventando nada. Você for lá para o Sermão do Monte, Jesus ensina a oração do Pai Nosso, logo depois ele vai voltar nesse assunto, ele vai falar: portanto, vos digo, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E às vezes a gente fica brincando de alimentar uma mágoa, um ressentimento, um rancor. Deixa ela lá quietinha. Trata ela como um bichinho de estimação. De vez em quando dá uma alimentada nela. Lembra daquilo. Deixa a raiva tomar conta do coração. É assim que a gente alimenta. De vez em quando lembra, se indigna. Fica arquitetando maneiras de retribuir o mal com o mal. Quando Jesus falou para nós retribuirmos o mal com o bem. Alguém falou mal de você, o que Jesus mandou você falar? Fala também. Ah, ele falou mal de mim? Ah, então agora... É isso que Jesus ensinou a gente a fazer? Não. Bendizei aos que vos maldizem. Orai pelos que vos perseguem. Está me perseguindo? Ah, pesa a mão nele, Jesus. Queima ele. Jesus não ensinou a gente a fazer isso. A gente tem que orar assim, mas não dessa maneira. Quando ele manda orar, é: Senhor, quebranta esse coração, Pai. Ô Jesus, mostra para ele que ele está errado, Senhor. Faz justiça. Eu não preciso amaldiçoar a pessoa, não preciso desejar o mal para a pessoa. Deixa com Deus, deixa Deus tratar. Deixa Deus tratar. Foi o que Davi fez com Saul. Davi saiu falando: ó, Saul aí é um traíra, viu? Porque, ó, eu expus meu pescoço lá para salvar ele. Ele estava com medo de Golias, eu não queria falar nada. Mas ele estava lá morrendo de medo. Ele, nem da tenda ele saiu para olhar. Ele não queria nem que Golias enxergasse ele. Estava lá morrendo de medo. E aí eu fui lá, arrisquei meu pescoço. Livrei ele. Agora ele está aí, ó, me perseguindo, esse traíra. Ele saiu contando a história de Saul para Israel. Olha, ele queria que eu casasse com a filha dele, mas ele queria, na verdade, é que os filisteus me matassem, porque, ó, o dote que ele pediu era sem prepúcio de filisteus, porque ele arquitetou no coração que ele caia pela mão dos filisteus. Ele podia ter, ó, que sogro é esse, hein? Olha, descobri que, oh meu Deus, o meu sogro queria que eu morresse antes do casamento. Saiu falando alguma coisa? Alguma vez você viu Davi contar isso para alguém? Em algum salmo ele fala isso? Lembra, Senhor, de Saul. Ô Senhor, pesa a mão em Saul. Não. Amém? Não estendeu a mão contra Saul e não permitiu que ninguém estendesse a mão contra Saul. Amém? Tende fé em Deus. Livro de Tiago, carta de Tiago, desculpa, vamos lá, depois de Hebreus. Para nós encerrarmos aqui, Tiago. Capítulo 1, versículo 6. Tiago está falando sobre pedirmos sabedoria a Deus, mas ele também nos dá um princípio da oração. Tiago 1, 6. Está escrito assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Vamos entender o que Tiago está falando aqui? Quem duvida é semelhante ao quê? A onda do mar. Como é que a onda do mar faz? Alguma vez você já se sentiu assim? Um dia você está lá crendo: não, Deus vai. Deus vai. E no outro dia você assim: acho que Deus não vai não. Acho que não vai não. Aí no outro dia você está: não, Deus vai. Não, Deus vai. Não, porque agora o milagre. No outro dia: não, acho que não vai não. Estou esperando tanto, acho que dessa vez. Isso é que Tiago está falando. Então, às vezes a gente está igual a onda do mar. Um dia está lá em cima, né? Como é que o pessoal fala? Crista da onda. Um dia nós estamos na crista da onda, lá no topo. Outro dia nós estamos lá, tomamos um caldo, estamos lá no fundo, né? Já tomou um caldo do mar? Já uma onda já te pegou desprevenido? Uma vez eu estava com o Natan, com o Silvestre, com as meninas, em Santa Catarina, e eu tomei um caldo.
Que vergonha. Não, vergonha não, né? Mas vergonha sim, pelo amor de Deus. Estou lá tentando proteger o Natão, o Isaac, eu não sei. E me distraí, veio uma onda, eu não vi, foi nada. Quando eu vi, eu estava lá arrastando na areia lá no fundo lá. Levantei depois, tossindo, engoli água e tudo. Eu protegi o menino desse jeito. Que proteção é essa? Ainda bem que ele não estava comigo, o Silvestre catou ele. Mas eu fui lá para o fundo lá. Então, às vezes nós estamos assim, irmão. Às vezes nós estamos cheios de fé, estamos lá na crista da onda, não, porque agora vai, porque agora... No outro dia, nós estamos lá na areia, lá no fundo, lá, engolindo água. Pela nossa incredulidade. É isso que Tiago está falando. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado, não tem controle. Quem controla a onda do mar? É o vento que dá nela, e assim o diabo vai fazendo com as circunstâncias. Se você não tiver fé, o diabo te dá um tapa, você vai para lá, te dá outro tapa, você vai para cá. Quando você está se levantando, ele vem e te joga lá embaixo. Não é assim que ele faz? Sempre com a mentira, e às vezes a gente ouve mais a mentira do que a verdade. E estamos aí tomando caldo à toa. Verso 7, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se a dúvida entrar, nós não vamos receber. Não adianta a gente se enganar, não pode, a dúvida é nossa inimiga. Onde a dúvida está, a fé já saiu faz tempo. É o oposto da fé, a dúvida. Amém? Não pode fazer parte da nossa vida. E olha as palavras do centurião, voltando para Mateus 8. Dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Mateus 8:8 final. Dize somente uma palavra. Verso 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam. Verso 10. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Por isso vos digo, e muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Não é o tempo que eu estou dentro da igreja que determina se Deus vai ouvir a minha oração ou não. Não é o tanto que eu conheço. Não, é a fé. É a fé. É a fé que vai fazer diferença. Amém? É a fé. Por isso que às vezes você vê, você está há muito tempo na igreja ali, às vezes uma pessoa se converte, uma pessoa entrega a vida para o Senhor Jesus Cristo, e ali ele começa a viver coisas, você olha e fala assim, nossa, mas como é isso? Ele acabou de se converter, é porque ele está na fé. E você não, você está achando que Deus tem que pegar o teu currículo e analisar. Não, deixa eu ver. Não, André, tantos anos, não, ele merece uma promoção, vamos promover. Não, Deus não trata a gente assim, irmão. Não é assim, não nos retribuiu segundo os nossos pecados, nem nos tratou segundo as nossas iniquidades. Se Deus fosse tratar a gente por retribuição, nosso lugar seria o inferno. Esse era o nosso lugar. Se Deus fosse analisar o nosso currículo, deixa eu ver o currículo do André. Ixi, Deus não ia nem pegar, porque ia estar tão sujo. Deus, não põe nem a mão nesse negócio. Mas Jesus Cristo é por Ele, é pela graça, é pelo sangue dEle, é por aquilo que Ele fez, não é por nós, não é por nossa virtude, não é pela nossa justiça. A nossa justiça própria, diz a palavra de Deus, é trapo de imundícia diante da presença de Deus. Por isso que o salmista fala dessa coisa gloriosa, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Salmo 103. Glória a Deus que Ele não faz isso, porque senão ninguém ia se salvar. Verso 13, para nós encerrarmos. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como o quê? Como? O que Jesus fala? Vai, e como o quê? Como crestes te seja feito. Amém? Presta atenção no que eu vou te falar agora.
O tamanho do milagre que vai acontecer na minha vida, ele é proporcional ao tamanho da minha fé. Amém? Pastor, o que o senhor quer dizer? Quero dizer que sem fé eu não recebo nada. Primeiro está aí, Tiago é claramente. Se entrou dúvida, eu não vou receber nada. Posso orar 1000 vezes, Deus não vai responder. Se orar com fé em uma vez, acontece. O tempo pertence a Deus, irmãos. O tempo é diferente, tá? Às vezes tem coisas que Deus acontece, mas tem coisas que demoram para acontecer. Mas, se eu orei com fé, às vezes uma oração é suficiente para aquele assunto. Amém? Vai como crestes, te seja feito a tua, conforme o tamanho da tua fé. Ele creu que Jesus não precisava entrar na casa dele. Ele creu que Jesus, porque uma que ele não se achou digno. Olha a diferença de Naamã. Não, o profeta tem que sair, tem que falar, tem que orar assim, tem que mover a mão assim. Não precisa nada disso. Não precisa nada disso. Basta uma palavra tua. Jairo queria que Jesus fosse em casa. Na casa dele, Jesus foi. Era a fé que Jairo tinha. A mulher do fluxo de sangue creu que ela tinha que tocar em Jesus e ela tocou. Amém? Eu vou receber de Deus aquilo que eu creio. Aquilo que a minha fé comporta. Amém? Se eu não creio, eu não recebo nada. Se eu creio pouco, eu vou receber pouco. Lembra quando Eliseu, ele recebe aquela mulher viúva, que os filhos iam ser levados como pagamento da dívida? O que ele fala para ela? O que tu tens em casa? Primeiro ela diz, eu não tenho nada. E aconteceu um milagre nela? Não, não tenho nada. Mas com certeza o Espírito Santo tocou no coração dela. Ela disse, eu tenho um pouquinho de azeite numa botija. E aí, o que o profeta diz para ela? Vai, pegue de vasilhas, não poucas, leva para a tua casa. E tudo aquela botija que tu tem, tu começa a encher as vasilhas. Amém? E o que aquela mulher fez? Foi para casa e creu na palavra do homem de Deus. Saiu pedindo vasilhas. Eu não sei, a Bíblia não diz quantas vasilhas tinha. Mas o que eu entendo, e o que o texto nos diz é que somente quando o seu filho falou, acabaram-se as vasilhas, é que a multiplicação parou de acontecer. Se ela trouxe 100 vasilhas para casa, ela encheu 100. Se ela trouxe 200, ela encheu 200. Se ela trouxe 500, ela encheu 500. Quem é que determinou o tamanho do milagre dela? A fé que ela teve na palavra do profeta. Se ela fosse uma mulher incrédula, sai pegando vasilha, sendo que eu só tenho um pouquinho de azeite, o profeta está brincando comigo. Vai. Só para não dizer que eu não fiz, e às vezes a gente faz assim. Só para dizer que eu não fiz, meu filho, vai lá, pede para o vizinho uma vasilha. Se ela tivesse agido assim, ela ia ter um milagre de... Era um milagre, porque ela não tinha nada. De uma. Você está entendendo como que é importante a nossa fé? Mas ela saiu, ela ouviu, o profeta falou não poucas, e ela foi. E quando ela encheu, o que ela foi? Ela foi humilde, ela voltou no profeta e diz, olha, o que eu faço agora do azeite? Porque às vezes a gente também recebe um milagre e a gente está achando que a gente está podendo. Já estou por cima, já. Não, ela voltou no profeta e disse, o que eu faço? Vai, vende, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Então não foi pouco. Pagou uma dívida e ainda fez um pé de meia para a vida. Até que os seus filhos tivessem condições de trabalhar, de trazer subsistência para sua casa. Eu não sei se foi até o final da vida, a Bíblia não diz, mas diz que eles viveram daquele milagre. Amém? O tamanho da tua fé vai determinar o tamanho do milagre que você vai receber. Porque Jesus disse, vai,
e seja feito conforme o meu poder. Não foi isso que ele falou, porque Jesus é todo poderoso. Seja feito conforme a tua fé. Para várias pessoas que chegaram para Jesus pedindo milagre, Jesus disse: você crê que eu posso fazer isso? Seja feito conforme a tua fé. Para o pai daquele menino lunático que não tinha fé, que chegou em Jesus e disse: se tu podes fazer alguma coisa, me ajuda. Jesus disse: se você pode crer, tudo é possível ao que crer. A questão não é se eu posso fazer, eu posso. A questão não é se eu tenho poder, eu tenho. A questão é, você crê? Porque eu só vou agir pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que Tiago falou: quem não tem fé não recebe nada de Deus. Nada. Não recebe nada de Deus. Às vezes a nossa fé está na derrota. Meu Deus. Meu Deus, a gente está todo dia assim, meu Deus, está vindo um novo surto de corona, meu Deus, misericórdia. Às vezes a gente está crendo nisso, irmão. Olha, agora o jornal falou da varíola do macaco, meu Deus. Eu não estou falando para a gente ser imprudente, não, a gente tem que ser prudente. Amém? Mas a gente tem que ter fé em Deus. Amém? Tenha fé em Deus. Seja, a tua esperança esteja em Deus. Amém? Esteja em Deus. Em Deus, em Deus, em Deus. Eu peguei um dado da Organização Mundial da Saúde, ano passado. Morreu, eu não lembro direito os dados, mas eu vou mais ou menos. Todo o tempo da pandemia, acho que não chegou a 10 milhões de pessoas que morreram no mundo. E por ano, só de problemas cardíacos, parece que são mais de 50 milhões de pessoas. Olha. E às vezes a pessoa está lá trancada dentro de casa, não sai com medo do corona, mas está lá só entupindo as veias. Você vê como que a gente é? Só entupindo a veia, só comendo coisa gordurosa, entupindo a veia, gordura saturada, não faz exercício porque tem medo de sair na rua, não faz uma caminhada, não faz uma atividade saudável, só entupindo a veia do coração. Ele está com medo do corona. E vai morrer, às vezes, quem entupiu a veia do coração, dentro de casa. Amém? Nós temos que cuidar da nossa saúde. Mas às vezes, a gente fica bitolado numa coisa que a gente não pode ficar bitolado. O medo, ele tem que, vamos dizer assim, ser controlado por nós. Ele faz parte da nossa vida. Ninguém vive sem medo. Não existe nenhum ser humano, eu não tenho medo de nada. Duvido. Põe ele no avião e fala: o avião está caindo. Duvido que ele não tem medo. Duvido. Não tem medo. Não existe pessoa que não tenha medo. Mas o medo tem que ser controlado. O medo não pode dominar a nossa vida. Davi fala uma coisa assim, ó, grava isso no teu coração. No dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. No dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. E a gente tem que fazer isso. Medo vem, Senhor. Eu quero me agarrar no Senhor. Eu não quero viver com medo. Eu não quero viver com medo. Senhor, eu quero me segurar em ti, Senhor. Amém? Curva a tua cabeça. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a viver de uma maneira que agrade ao Senhor. A tua palavra diz que nós vivemos por fé e não por vista. A fé é aquilo que tem que ser o esteio da nossa vida, Pai. A fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem fé é impossível nos relacionarmos com o Senhor. Sem fé nós não vamos para o céu.
O céu é o lugar da fé. Só pela fé é que nós vamos alcançar a fé em Jesus Cristo, a fé no sacrifício da cruz do Calvário, a fé na ressurreição, a fé na vida eterna, a fé na Nova Jerusalém, a fé na vida com Deus. É só pela fé, Senhor. Nos ajuda que, como esse centurião, ó Pai, nós possamos ter fé no Senhor. Basta entender que basta uma palavra. E nós estamos com um livro tão grande na nossa mão, repleto de palavras e de promessas. Repleto. E esta palavra diz que todas quantas promessas há de Deus, em Cristo Jesus nós temos o sim e o amém. Todas as promessas de Deus são para aquele que crê em Cristo Jesus. Amém? Nos ajuda, Pai. Nos ajuda na nossa caminhada, que vivamos pela fé, não por vista, não pelas circunstâncias. Que o medo não guie a nossa vida, mas que sejamos guiados e dirigidos pela fé, na palavra de Deus e em Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus.